Beleza. Vocês estão conseguindo me escutar, né, gente? Sim, Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou perguntar para vocês se vocês vão conseguir escutar. Se vocês vão conseguir escutar esse vídeo que está passando aí na Internet tela de agora ficou vocês, ó. mais fácil. A Estão extensão conseguindo escutar? Economia encontra os melhores cupons de desconto em sim, mais de estamos. Beleza, beleza. Então é o seguinte, ó. É, o começo da aula, eu vou mostrar esse vídeo aqui. A gente vai assistir esse vídeo junto. Esse vídeo foi o que foi postado hoje eu postei agora há pouco no Classroom, tá? No Google Sala de Aula. Quem já tiver assistido vai assistir de novo. Quem não tiver assistido vai ver aqui, vai assistir pela primeira vez. É um vídeo animado muito massa que vai falar sobre radiação do corpo negro e sobre o surgimento da mecânica quântica, das ideias de Planck, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês assistirem e aí eu não sei como é que eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Se eu Não, eu vou pausar nos momentos certos e vou falar. Acho que é melhor assim, tá? E aí a gente vai assistir junto, e eu vou pausando nos momentos certos e a gente vai comentando, beleza? Se vocês não estiverem escutando, vocês me avisam se estiver travando, com delay, esse tipo de coisa. Deixa eu começar aqui, ó. O estudo termodinâmico da radiação térmica do corpo negro foi a origem da primeira teoria quântica. Todo corpo emite esse tipo de radiação. O corpo negro é especial para a física porque absorve toda a radiação incidente sobre ele. Isso é uma idealização, mas um pequeno orifício numa caixa pode simulá-lo muito bem. A radiação que incide no orifício e penetra na caixa é 100% absorvida. Nada que entra sai, mas ele pode emitir radiação, já que os átomos das suas paredes vibram e funcionam como osciladores eletromagnéticos, emitindo radiação com um espectro que independe da sua constituição material. Ela é universal. Muito mais difícil foi uma explicação precisa da forma dessa distribuição. No fim do século XIX, duas tentativas utilizando o modelo eletromagnético clássico de Maxwell fracassaram. A primeira, de Wien, explodia em baixas frequências, e a outra, de Rayleigh-Jeans, explodia em altas frequências, prevendo distribuições infinitas de energia. Isso mostrava um problema tão dramático na física clássica que a última teoria fracassada ficou conhecida como catástrofe do ultravioleta. Em 19 de outubro de 1900, Max Planck propõe uma equação que encontra um acordo perfeito com os dados experimentais. Tratava-se de uma função matemática que estava em acordo com os dados da radiação do corpo negro, mas sem relacioná-la a uma realidade física. Era um artifício puramente matemático. A conexão entre a matemática da equação e a realidade física por detrás dela se deu nas semanas de trabalho mais extenuantes da minha vida, após as quais a escuridão se levantou e uma paisagem inesperada começou a descortinar, como disse o próprio Planck. Em 14 de dezembro, ele propôs um modelo em que a energia da radiação emitida pelos osciladores seria quantizada. Os átomos oscilando não emitiriam ondas eletromagnéticas, e sim pacotes de energia. Os valores de energia possíveis seriam múltiplos de um valor mínimo, o quantum, que dependeria da frequência do oscilador. Aqui nasce a física. Peixinhos podem ser fofos quando vistos de perto. Contudo, quando vistos de longe, se parecem uma única estrutura grande e perigosa. A própria água parece contínua, mas possui unidades, as moléculas. Planck descobriu que a radiação é formada por grãos de energia. Esses minúsculos grãos vistos de longe e em grande quantidade dão a impressão de uma estrutura contínua, de uma onda, mas de perto, a sua existência se revela. Parece que olhando de perto, sempre descobrimos unidades fundamentais com as quais se constrói o mundo macroscópico que vivemos. No mundo quântico, não há deslocamentos contínuos. Nos movemos aos saltos nessa teia de partes mínimas e indivisíveis de espaço quantizado. Mesmo o fluxo do tempo é uma ilusão. A eternidade nos parece um fluxo, mas a fronteira entre passado, presente e futuro é um grão de tempo na ampulheta universal. Como dito, nem o próprio Planck aceitava muito bem essa ideia, como podemos ver no seu discurso ao ganhar o Prêmio Nobel por esse trabalho em 1918. O fracasso desse intento me defrontou com um dilema. Ou os quanta eram magnitudes fictícias e, portanto, a dedução da lei da radiação era ilusória e um simples jogo com as fórmulas, ou no fundo deste método há um verdadeiro conceito físico. A experiência decidiu pela segunda alternativa. O primeiro avanço neste campo foi dado por Albert Einstein. O trabalho de Einstein, que também lhe rendeu um prêmio Nobel, é o tema do nosso próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.
Pessoal, todo mundo conseguiu. Deu para acompanhar aí o vídeo? Deu para assistir, gente? Todo mundo? Sim. Beleza. Então, deixa só eu voltar aqui, ó. Tá, beleza. Então é o seguinte, gente, ó. Só mais um minuto, só fazer outro ajuste aqui, ó. Pronto. Pronto, então é o seguinte, ó. Esse vídeo eu trouxe, assim, o cara ele narra, ele fala bem rápido, tá? E aí tá lá no Classroom já o link do vídeo para vocês assistirem depois com calma, tá? Pausadamente. Eu ia interromper e falar, mas eu preferi deixar rolar mesmo, já que o vídeo é bem rápido e dinâmico, se eu parasse para falar ia quebrar o ritmo, a sequência, tá? Mas a ideia, como vocês estão vendo aí, gente, vocês viram no vídeo, tá? O vídeo, a parte mais massa do vídeo mesmo é a própria explicação da catástrofe do ultravioleta, que ele mostra as duas teorias, a de Rayleigh-Jeans, a lei de Wien, tá? E por último ele mostra a própria lei de Planck, né? Que ele consegue ajustar os dados experimentais. E aí o mais engraçado é que essa lei de Planck, ela é uma lei matemática, ou seja, ela é uma formulação matemática para poder explicar os dados experimentais. E aí ela só foi possível, e obviamente por ela ser uma equação matemática, uma lei matemática, digamos assim, ela precisou de alguns ajustes, né? Os ajustes, a primeira coisa foi admitir que a energia era quantizada, como a gente viu. E outro ajuste também foi a própria inserção de uma constante para poder os dados ficarem ajustados, tá? E essa constante a gente conhece ela como a constante de Planck. Tem mais outro vídeo que eu vou estar postando lá no Classroom para vocês assistirem também, que trata bem desse surgimento da mecânica quântica, com algumas outras curiosidades, tá? Então, eu quis trazer de início esse vídeo aí para a gente... porque ele é bem animado, né? Ele tem várias ilustrações, é um vídeo bem animado, e aí vai ter o outro também com bastante animação que facilita vocês a captarem o conteúdo, né? Por ser um conteúdo assim de início assim, bem abstrato, eu apenas falando aqui não fica muito legal, né? Vocês não vão conseguir captar bem a ideia, né? Então, quanto mais ilustrações eu conseguir trazer dentro aí de vídeos, vai ajudar vocês a entenderem essa questão aí do surgimento da teoria quântica, tá? E por que ela surgiu, né? Ela surgiu para resolver um problema lá da radiação do corpo negro. O surgimento foi por conta dessa problemática, tá? Então, a nossa aula de hoje, né, vai ser continuidade, né, uma continuidade sobre a questão da teoria quântica, tá? E aí, por fim, a gente iremos começar hoje também a falar do efeito fotoelétrico, tá? Que é uma aplicação da teoria quântica para resolver um problema físico, beleza? Então, nós iremos continuar aqui essa nossa aventura pela teoria quântica, tá? Na questão da quantização, tá? Então, é o seguinte, ó, para poder, né? Isso aqui é relativamente repetitivo, né? Porque é o seguinte, ó, para poder Planck explicar, né, as questões envolvidas na radiação do corpo negro, ele precisou de uma suposição, né? Ele não tinha prova ainda, ele teve que supor alguma coisa, né? E essa suposição, ela afastava drasticamente os conceitos aceitos na época. Que conceitos eram esses? Eram os conceitos lá da física clássica, que, por exemplo, que a energia, as trocas energéticas eram feitas de maneira contínua. Você não tinha subdivisão de energia, né? Ou seja, ele está falando aqui também, ó. A física clássica, né? Ela considerava que os átomos e as moléculas elas podiam emitir ou absorver qualquer quantidade de energia radiante, né? Então isso era a teoria que era aceita na época pela própria física clássica, que era a teoria vigente, ou seja, a teoria que existia na época. E aí Planck, ele já com a ideia maluca, ele sugeriu que os átomos e as moléculas elas só poderiam emitir ou absorver energia apenas em quantidades discretas, tá? Ou seja, essas quantidades discretas quer dizer o quê? Quer dizer que essas trocas energéticas só poderiam acontecer em pacotes pequenos, bem definidos. Ou seja, eu não tenho uma energia como sendo uma coisa contínua. Tá? As minhas trocas energéticas, elas irão ocorrer
através de pacotes pequenos bem definidos. E aí, gente, ó, eu estou trazendo aqui a ideia de Planck bem mesmo para a química, tá? Que eu estou falando já de átomo, já estou falando de molécula, tá? Então já estou trazendo para a química. Lá na própria ideia original de Planck, ele fala de trocas energéticas em sistemas, né? Então, sistemas ele está generalizando, tá? Para qualquer entidade física e da natureza. E aqui nesse textinho que eu estou trazendo aqui no slide para a gente, eu já estou trazendo para a nossa área, para a química. Beleza? Então, já estou falando de trocas energéticas entre átomos e moléculas. Beleza? E aí, Planck, o mais interessante é que esses pacotes de energia, eles receberam um nome especial. Ele deu o nome de quanto, tá? Quanto, com certeza deve ter alguma origem alemã, né? Planck era alemão. E aí o Planck, esse nome quanto, ele significa a menor quantidade de energia que pode ser emitida ou absorvida na forma de radiação eletromagnética. Tá? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando aqui com quantização, nós iremos estar falando em quanto de energia. Tá? Então, toda vez que a gente estiver falando em quanto, vocês já vão associar com menor quantidade de energia. Beleza? Então, quanto é um sinônimo de energia. Beleza? E aí, na própria teoria dele, ele falou que esse quanto é energia, né, menor quantidade de energia, na forma de radiação eletromagnética, tá? E aí, o seguinte, ó, a energia, né, o Planck, ele postulou que a energia né, a energia, né, o de único quanto, ou seja, a energia dentro de um pacote é dada por, né, ou seja, a minha energia vai ser o que é a energia, igual a HI, beleza? Então, quem que é o Ni? O Ni a gente já conhece. O Ni é a minha frequência. Frequência de quê, professor? Frequência da minha radiação eletromagnética. Que eu estou trabalhando com radiação eletromagnética. Quem que é o H? O H é uma constante. Que mais tarde, né, que aqui já era conhecido, que na época, né, do desenvolvimento da teoria quântica, ele chamava apenas de uma constante. Que aí mais tarde ela ficou chamada, em homenagem ao próprio Planck, ela foi denominada como constante de Planck. Né? E aqui na quântica, a partir de agora, a gente vai tratar esse H como sendo o nome mesmo dela, que é constante de Planck, em homenagem ao próprio Max Planck, beleza? Então, o que essa expressão me mostra? Ela está me mostrando que a energia da minha radiação eletromagnética ela é igual à constante de Planck vezes a frequência. Ou seja, a minha energia ela é diretamente proporcional à frequência. Beleza? Então quer dizer que quanto maior for a minha frequência da radiação, mais energia envolvida vai ter na minha radiação eletromagnética. Tá? Então, essa equação aqui, gente, é uma das equações mais importantes aqui quando a gente está estudando estrutura atômica. Tá? Que vai ser, ela é a equação na qual aparece a energia pela primeira vez. É porque até agora não tínhamos falado de energia, pelo menos não de forma quantitativa. E agora não, a energia apareceu pela primeira vez. Aí ela apareceu justamente aí nos trabalhos de Planck, na questão da quantização. Tá? Então, essa energia que eu estou mostrando para vocês na tela com essa equação é a energia lá daqueles pequenos pacotes, tá? Do quanto de energia, tá? Então, e a constante aqui, gente, ó, vocês vão precisar se familiarizar com ela aqui nesse começo, tá? Nessa parte da disciplina. Constante de Planck. Ela é igual, né, o H é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34. Qual a unidade? Joules por segundo. Tá? As unidades dela aqui é joules por segundo, ou seja, é uma unidade que envolve tanto uma unidade de energia quanto uma unidade de tempo. Beleza? Então, a constante de Planck ela tem essas unidades aí, a unidade energética e a unidade de tempo, tá? E obviamente, se você isolar o H aqui e trazer o Ni lá para baixo, fazer análise dimensional, você vai entender por que aparece o Joule e por que aparece os segundos. Tá? Se você fizer análise dimensional aqui com a própria equação, vocês vão entender por que aparece, beleza? Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida? Estão conseguindo entender? Por enquanto tá tranquilo. E os outros? Angélica, Pedro, quem mais? Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Antes de passar, né,
antes de passar lá na frente, eu vou mostrar para vocês aqui essa equação aqui de Planck, como que eu posso relacionar ela com as outras equações que já tinha para radiação eletromagnética. Porque vocês vão lembrar, né? Vocês vão lembrar que lá quando eu estava estudando as ondas, né? A onda é a radiação eletromagnética. Quando estávamos estudando as ondas, existia essa equação aqui, né? Ó, C, que é a velocidade da luz, era igual ao comprimento de onda vezes o Ni, né? Que é a minha frequência, né? Vezes o Ni. Então, eu já tinha, gente, naquela época, lá no nosso começo, já tínhamos equações que tratavam de parâmetros contidos nas ondas, né? Velocidade da luz era igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E aí eu posso, no caso, isolar esse Ni, né? Eu vou isolar o Ni. E aí como que eu vou isolar? Eu vou isolá-lo, obviamente, e vou trazer o comprimento de onda dividindo, né? Então é o seguinte, ó. O lambda está multiplicando o Ni. Então, para me deixar o Ni sozinho, tem que passar o lambda lá para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando, né? Então eu tenho essa expressão aqui, ó. Ni é igual a comprimento de onda, ou Ni é igual a velocidade da luz dividido por comprimento de onda. E aí, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Eu posso pegar esse Ni e substituir lá na expressão de Planck por esse Ni que já está lá, tá? Eu posso substituir. E aí, eu posso fazer essa substituição tranquila, tá? Então, a minha energia vai ser igual à minha constante de Planck vezes... Quem que é o Ni? O Ni agora, lá pelas parâmetros das ondas, o Ni é igual ao C dividido pelo lambda, tá? Então, gente, ó, a minha energia de uma radiação eletromagnética, eu posso relacionar ela tanto com a frequência, mas também posso relacionar ela com o comprimento de onda. Então, a energia, vocês vão perceber, gente, ó, isso aqui eu quero que fique claro para vocês, ó. A energia, ela é diretamente proporcional à minha frequência, que é o Ni. Ou seja, são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for a frequência, maior a energia, tá? Agora, quando eu olho aqui para a expressão do comprimento de onda, já tem uma diferença. Por que que eu tenho diferença? Porque a minha energia, tá? Ela é inversamente proporcional ao meu comprimento de onda. Então, a energia, ela é inversamente proporcional ao meu comprimento de onda. Então, o que que isso significa, professor? Significa que quanto maior a energia, menor o comprimento de onda. E quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. São inversas, tá? Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque agora a energia ela passa a ser um ente importante aqui nos nossos estudos, tá? E eu preciso entender como que a energia se relaciona com as outras grandezas, principalmente com as grandezas, principalmente com a frequência, com o comprimento de onda, que são dois parâmetros muito importantes quando eu estou estudando radiação eletromagnética, porque são dois parâmetros que conseguem descrever a minha radiação eletromagnética. São coisas que eu consigo medir, de certa forma, tá? E aí, se eu conseguir relacionar isso com energia, eu já vou ter um bom indício, tá? Então, toda vez que eu estiver comparando duas radiações eletromagnéticas e eu conseguir ter a informação das frequências, eu consigo ter uma informação qualitativa da energia também. Porque aquela que tiver maior frequência é que vai ter maior energia. E aí, digamos que eu estou fazendo um outro experimento e eu não tenho informação de frequência, mas tenho informação de comprimento de onda. E aí eu posso relacionar também comprimento de onda com energia, tá? Só que aí a minha relação já é inversa, tá? É importante a gente ter em mente isso. E aí, beleza. Por que que eu não estou fazendo relações aqui com H e nem com C da equaçãozinha aqui, ó? Com esse H e nem com esse C? Porque eles são constantes, tá? Então eles não vão mudar, beleza? O que vai mudar do comportamento ondulatório são as frequências, tá? Ou seja, de um tipo de radiação para outra, o que irá mudar serão as frequências e o comprimento de onda. Então, lá do raio-x para os raios gamas, o que que muda? Frequência, comprimento de onda e energia. Tá? Então, minha constante de Planck e a minha velocidade da luz não mudam, são constantes. Tá? Então, estou mostrando isso aqui para vocês terem uma ideia. Certo? Então, essas duas equações aqui, tá? O E igual a HNI e o E igual a HC dividido por lambda são duas equações importantíssimas aqui para os nossos estudos aqui. Eu estou repetindo muito aqui. São importantes para os nossos estudos aqui sobre quantização. E eu falei aqui de novo, não adianta. Tá, gente? Então, eu quero que essas duas equações vocês anotem, tirem um print ou depois anotem em algum lugar, tá? Porque são equações fundamentais. O próprio nome fala, né? São equações fundamentais aí para os nossos estudos posteriores.
Beleza, gente? Todo mundo tá conseguindo entender? Sim, sim. Beleza. Certo, então vamos lá. A energia, né, por conta da própria quantização, né, a energia de um sistema, né, então aqui eu já tô generalizando, chamando de sistema. Então a energia de um sistema, ela não é uma variável contínua, tá? Ou seja, ela não é algo contínuo. Ela tem intervalos, tá? Portanto, a minha energia, né, então isso aqui já é consequência da quantização. A minha energia, ela somente pode assumir alguns valores específicos, ou seja, a minha energia, do ponto de vista da quântica, ela é algo discreta, tá? A minha energia é algo discreta ou quantizada. Esse discreta, a palavra discreta está relacionada com coisas que não chamam a atenção, né? Mas aqui dentro da física, ela está relacionada mesmo com essa questão de intervalos, com valores específicos. Tem esse sinônimo, tá? O discreto. E aí vocês devem perguntar, beleza, professor, mas tem alguma figura, alguma coisa que possa me guiar para eu entender o que é uma coisa contínua e uma coisa quantizada, discreta? E é essa figura, ó. Esse gráfico, ele mostra uma grandeza contínua, tá aqui na esquerda, ou seja, a grandeza contínua é aquela grandeza que não tem interrupção, não tem intervalo. Ela é contínua. Continuamente ela é uma grandeza que acontece. Já o discreto ou quantizado, como que ela é? Ela acontece por meio de valores específicos e tem intervalos entre elas, tá? A gente tem isso, tem intervalos entre elas, tá? Então, essa é a diferença de algo contínuo para algo discreto, tá? Ou para algo quantizado. Deu para entender, gente, essa diferença aí? Ah, sim, bem legal. Com esse gráfico aí, fica bom de entender. Então aqui, ó, eu estou falando de quem? Eu estou falando da minha energia, tá? Então, estou falando da energia, tá? Então, isso aqui vem lá da mecânica quântica, tá? Isso aqui é da mecânica quântica. E aí, vai entrar também outro exemplo, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, nós todos temos muita dificuldade de trazer os exemplos da quantização para o nosso dia a dia, né? E aí, daqui a pouco eu vou explicar porque a gente tem essa dificuldade, nós todos, como pessoas comuns, né? Se você é estudante, se você é cientista ou estudante de física, de química, você de certa forma tem essa habilidade de relacionar fenômenos com quantização. Mas as pessoas, no geral, elas não conseguem porque a quântica é relativamente restrita mesmo. E aí ela não consegue se popularizar porque os fenômenos da quantização a gente não consegue trazer para o nosso dia a dia. Né? E aí tem uma explicação porque a gente não consegue trazer. Mas aí, por exemplo, um exemplo bem bobo de uma coisa que a gente pode relacionar com a quântica. Se vocês estivessem dando aula para os alunos de você lá no ensino médio, poderiam falar isso, ó. Tem dois caras, né, aí na figura, um subindo uma rampa, né, o cara da esquerda subindo uma rampa, né, e o outro tá subindo digamos, uma rampa parecida, mas através de uma altura parecida, mas através de escada, degraus, né? E aí, como eles estão subindo, então a gente está tendo aqui uma variação de energia potencial, né? Que é a nossa energia associada com altura, né? Tipo, a nossa energia associada com velocidade é a nossa energia cinética. Já a nossa energia associada com altura é a nossa energia potencial. Então, eles estão subindo uma altura, então eles estão tendo variações de energia potencial. Só que eles estão subindo de modos diferentes. Um cara está subindo por uma rampa e outro está subindo por uma escada, tá? Então, esse que está subindo pela rampa, a energia dele está aumentando, tá aumentando gradativamente, mas de maneira é, contínua, digamos assim, porque ele está subindo uma rampa. Já esse que está subindo através de escadas, a energia dele aumenta de maneira quantizada. Como que aumenta de maneira quantizada? Através de cada degrau, tá? Cada degrau que ele sobe é um nível de energia que aumenta, então ela está aumentando de maneira quantizada. Já o cara da rampa, não, é de maneira contínua, tá? Ele está aumentando a energia continuamente. Então isso aqui digamos assim, é uma analogia que a gente pode fazer para explicar a quantização, tá? Esse que está subindo por degraus, a energia dele aumenta à medida que ele vai subindo o degrau. E cada degrau tem um valor específico, como se fosse um nível de energia. Tá? Já na rampa, não tem valores específicos. Ela vai subindo gradualmente, até chegar lá no topo onde ele quer chegar. Outro exemplo de quantização
que tem alguns livros, inclusive de química, eles mostram, por exemplo, os ovos de uma galinha, quando uma galinha vai pôr, né? Ela coloca os ovos de maneira quantizada, né? Ou seja, coloca um ovo, dois ovos, três ovos. Ela não coloca metade de um ovo, ou um quarto de um ovo, ou 1/7 de um ovo, né? É um exemplo meio bizarro, mas de certa forma ele dá para ter uma ideia da quantização. Então a galinha ela consegue chocar através do fenômeno de quantização, tá? Então isso aqui que eu estou trazendo são analogias, tá? Não estou dizendo que a galinha ela vai chocar na quântica, mas eu estou falando que dá para a gente fazer analogia, tá? Ela tá chocando em números definidos, tá? Números inteiros, no caso, definidos. Tá dando para entender, gente? Ou tá bagunçado as ideias, minha vizinha? Não Eu tá tô ficando entendendo. claro. É, tá facilitando. As analogias servem para a gente ver de uma forma mais clara, né? Isso, beleza. Certo. Então, tem essa questão aí de coisas, digamos assim, que a gente pode comparar com a quantização para facilitar o entendimento, tá? Então, aqui, ó, só um minuto. Então, aqui, tem duas perguntas que a gente vai discutir um pouquinho agora, certo? Sobre teoria quântica ainda. Fala assim, ó, se a teoria quântica de Planck está correta, por que os seus efeitos não são tão óbvios no nosso dia a dia? Tá? Então, essa é a primeira questão. Tá? Por que os efeitos da teoria quântica não são tão óbvios no nosso dia a dia? A segunda questão, ela fala assim, ó, por que as variações de energia elas parecem ser contínuas em vez de quantizadas, né? Quando você tá tendo alguma troca de energia, né, dentro da própria química, de maneira macroscópica, parece que a energia é contínua, é quantizada, ou parece que ela é contínua em vez de quantizada. E por que isso acontece, né? Então, por exemplo, quando você faz algum experimento lá na área de termodinâmica, trabalha com variação de temperatura, né? Você trabalha com variação de energia. E aí, sei lá, você pode pegar um frasco, um becker, colocar a mão, vai verificar lá que está aumentando a energia. Digamos que o becker está esquentando, você coloca a mão. Obviamente que não é recomendado fazer isso, né? Mas, digamos, você coloca a mão lá e percebe que a energia está aumentando loucamente, assim, de maneira contínua. E, e, e a gente não consegue detectar que aquela energia está quantizada. Mas e aí, por que acontece isso? Então, nós iremos discutir isso aqui nesse slide, tá? Falar dessas questões aí. Primeira coisa, nosso primeiro problema de não verificarmos a questão da quântica no nosso dia a dia, ela já gira em torno da própria magnitude da constante de Planck, tá? A constante de Planck, ela é uma constante 6,600 alguma coisa vezes 10 elevado a menos 34, tá? Então, eu vou só voltar 2 slides para a gente ter certeza do valor. Ó. Então, é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Então, eu só vou olhar para a potência mesmo, que é o que me interessa, que é a ordem de grandeza, a magnitude. Tá? Então, a magnitude da constante de Planck é da casa de 10 elevado a menos 34. Então, isso, gente, vocês sabem, é um valor extremamente pequeno. Né? É 0,00000 até chegar lá na casa de 34. Então, é um valor muito pequeno. Tá? Então, por ser um valor muito pequeno, a gente não vai ter as manifestações quânticas vistas no nosso mundo macroscópico, a olho nu. Tá? Por quê? Porque a energia, né, que depende da constante de Planck, ela vai ter valores assim bem pequenos, bem sutis assim. Tá? Então, para o nosso mundo, né, macroscópico, a gente não vai conseguir verificar os efeitos da teoria quântica. Tá? No entanto, é importante ficar claro que o fenômeno da quantização ele acontece tanto no mundo macroscópico, ou tanto no mundo microscópico, né, que é o dos átomos, quanto no macro. No entanto, no macro eu não consigo enxergar, tá? Não consigo ver esses efeitos, tá? E por eu não conseguir ver esses efeitos, e as questões energéticas, digamos assim, e as próprias fórmulas da quântica, elas, embora elas expliquem os efeitos energéticos para o mundo macroscópico, mas ela vai ficar numa ordem de grandeza tão próximo das leis da física clássica que isso faz com que a física clássica acabe funcionando para os fenômenos macroscópicos, tá? Por conta da própria massa desses objetos macroscópicos. Então acaba funcionando, certo?
E aí o que acontece? Aí acaba, né, que a nossa teoria quântica ela fica restrita lá para o mundo microscópico, para os átomos, tá? Embora, que eu acabei de dizer, ela serve tanto para o mundo macro quanto para o mundo micro. Só que a gente não consegue observar os efeitos no nosso dia a dia. Os efeitos não são tão óbvios, tá? E a explicação é por conta da magnitude da constante de Planck, tá? E aí, por essa magnitude ser, por a constante ser algo muito pequeno, significa o quê? Que o quanto de energia Hν ele vai existir em quantidades extremamente pequenas. Por quê? Porque esse meu H, ele é o quê? Ele é um valor pequeno. E aí, por mais que eu tenha uma frequência grande, mas aí não que você multiplica a energia, meu quanto de energia vai continuar sendo um valor pequeno. Porque o meu H aqui, ele é muito, né? Muito irrisório, digamos assim, 10 elevado a menos 34, tá? E aí aqui embaixo eu já escrevo e falo a mesma coisa, ó, que as regras de Planck, elas são sempre as mesmas, tanto para o mundo micro, tá? Tanto para o mundo micro quanto para o nosso dia a dia, que a gente vai chamar do mundo macro, né? Mundo macroscópico, tá? Então as leis de Planck, ela é válida para os dois mundos, tanto para o micro quanto para o macro, certo? E aí o que que acontece, gente? Ó, e aí para objetos macroscópicos, o impacto da energia quantizada passa completamente despercebido por conta da minha magnitude, da minha ordem de grandeza da constante, tá? E aí, quando eu vou para o átomo, aí as coisas, quando eu vou para o átomo, muda o cenário. Por quê? Lá no mundo microscópico, as próprias massas das partículas são pequenas, tá? E as quantidades de energias, por mais que sejam pequenas, mas elas vão fazer toda a diferença como eu estou no mundo microscópico, porque eu já vou ter a questão das massas, beleza, gente? Então, como a massa é muito pequena, então qualquer variaçãozinha pequena de energia já vai ter influência lá no mundo microscópico, tá, gente? Então, eu queria deixar claro essa questão aqui com vocês. Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade? Conseguiram entender essa parte? Tá conseguindo me escutar, gente? Sim, sim. Tá tranquilo. Até aqui, tá tranquilo. Deu sim. Deu não. Fala aí, qual a dúvida? Fala aí, Angélica. Eu me perdi aí, na verdade. Não entendi não essas. Na verdade, de toda essa parte aí. Então vamos lá. É, a parte do surgimento da teoria quântica, você conseguiu entender ou também você está com dúvida? Não, isso aí tá ok. Porque é o seguinte, ó, vamos lá, com calma. As trocas, nós estudamos química, né, ou física no geral, nós estamos muito preocupados com a energia de um sistema, né? Então, tanto a energia que esse sistema tem, quanto as energias que esse sistema consegue trocar com o meio externo, digamos assim. Então, as minhas trocas energéticas, elas são importantes, tá? É algo que nós químicos estudamos, tá? Então, eu preciso entender como que essas trocas energéticas funcionam. Porque é o seguinte, se eu quero entender o átomo, eu sei que um átomo ele vai trocar energia, tá? Então, o átomo ele vai receber uma energia e também ele vai emitir uma energia. E aí o átomo em si, eu não consigo estudar o átomo diretamente, tá? Eu não consigo colocar lá um microscópio e começar a estudar o átomo. Ou não consigo fazer um vídeo de um átomo lá, não consigo, tá? O que que eu consigo? É fazer o estudo da luz que os átomos emitem e que os átomos absorvem, tá? Eu consigo fazer um estudo disso, dessa luz. E aí, através do comportamento dessa luz, é que eu vou poder inferir conclusões a respeito do comportamento do átomo. Tá? Então, eu estudo o átomo de maneira indireta, certo? Então, a luz que ele emite é ela com que eu vou trabalhar. Então, é necessário que o meu conhecimento sobre a luz seja bastante robusto, seja bastante completo. Por quê? Porque ela vai ser minha ferramenta para estudar o átomo. E nós estamos estudando o átomo nessa disciplina. Tá? Então, eu preciso estudar a luz. Então, a gente estudou lá a luz, as propriedades, comportamento ondulatório, todo esse tipo de coisa. Tá? E aí, o próprio comportamento da radiação eletromagnética, que é a minha luz, ela passou por profundas mudanças ao longo do tempo.
tá? O comportamento da radiação eletromagnética passou por profundas mudanças. Essas mudanças dizem respeito às teorias que eram usadas para explicar o comportamento ondulatório da luz, tá? Então passaram por várias. Entre elas, a própria mecânica clássica, aquela mecânica lá de Newton, tá? Ela era usada para explicar o comportamento da luz da época. Só que perceberam, de certa forma, com alguns acontecimentos, que essa física antiga, ela não conseguia explicar o comportamento da luz, tá? Beleza? E aí, o que que acontece? Teve o surgimento de uma nova física, que é a física criada por Max Planck, tá? Que ele tratou que todas as trocas energéticas, tá? Todas as trocas energéticas dos sistemas ou dos átomos e moléculas, elas aconteciam através de pacotes de energia, tá? E esse pacote de energia era chamada de quanto, que é a menor quantidade de energia que pode ser absorvido ou emitido por um átomo ou molécula na forma de radiação eletromagnética. Então, o meu conhecimento sobre a radiação eletromagnética, de certa forma, ele passou por algumas mudanças, tá? E aí, o que que acontece? Então, nós tivemos o advento dessa nova teoria, tá? Teoria quântica para explicar o comportamento dessa radiação. E aí, acabou que essa teoria foi expandida para outros casos, tá? E aí, qual o grande... Se eu falar para você o grande resumo da teoria quântica aqui para a gente da química, o grande resumo importante aqui para a gente é o seguinte. A primeira coisa é que com essa teoria foi possível a gente trabalhar com energia. Ou seja, a energia passou a ser uma coisa passível de cálculo, ou seja, eu consigo adquirir energia, tá? E essa energia, ela é igual a constante vezes a frequência, Hν. Então, a partir de agora, eu não fico trabalhando com as ondas só com frequência e comprimento de onda. Agora eu começo a trabalhar com energia. Eu consigo calcular a energia que a radiação eletromagnética tem. Se eu consigo calcular essa energia, então vou poder calcular as energias que os átomos estão trocando, que ele vai absorver e que ele vai emitir. Já que eu consigo calcular a energia de uma onda, tá? Eu começo a conseguir calcular as energias das trocas dos átomos, digamos assim. Tá? Então isso aqui é um papo mais para frente. Outra coisa também que a gente pode perceber é que essas trocas energéticas, né, já que eu estou falando de energia, como eu já falei lá no início, ela acontece através de pacotes, tá? A troca acontece através de pacotes. Então é como se eu tivesse, sei lá, eu tivesse aqui um átomo, né? Tivesse aqui um átomo, tô desenhando meio que uma eletrosfera meio fictícia, aqui na frente tem um núcleo, aqui na frente tem uma barreira, sei lá, e aqui o átomo ele começa a emitir energia. Antigamente pensava que a energia ela era emitida assim, ó, contínua. O átomo está emitindo energia continuamente. Mas depois percebeu-se que o átomo ele emite energia assim, ó, através de pontos. Ó. Cada pontinho desse é um pacote de energia que está viajando no espaço, através de radiação eletromagnética. Então, cada pontinho corresponde a um pacote de energia que está viajando no espaço, que são as minhas ondas eletromagnéticas, que é o que o átomo absorve e emite, né? Ondas eletromagnéticas, tá? Radiação, luz, certo? E aí aqui no final, eu trouxe duas perguntas para falar o seguinte, para mostrar que a quântica, né, os efeitos da teoria quântica, eles não são tão óbvios no nosso dia a dia. Por que eles não são tão óbvios? Porque essa constante de Planck, ela tem um valor muito pequeno, tá? Ela é 10 elevado a menos 34. Portanto, a minha energia é igual a 10 elevado a menos 34 vezes a frequência. Ou seja, a minha energia vai ser um valor muito pequeno. Então, no dia a dia, eu não consigo verificar os efeitos da quântica, porque a constante de Planck, que está embutida aqui dentro da energia, ela é muito pequena. Então, não vai fazer com que a minha energia seja, de fato, também pequena. E aí eu não vou ter manifestações energéticas macroscópicas que eu consiga falar. Ó, esse fenômeno aqui é quântico no meu dia a dia. Não vai ter uma mudança energética no dia a dia que eu vou falar, ó, isso aqui é quântico. Não tem como. Porque as mudanças energéticas são tão pequenas que não são detectáveis no mundo macroscópico. Tá? E a explicação disso é o quê? É a magnitude da constante de Planck, é muito pequena. No entanto, as regras de Planck, elas são válidas tanto para o mundo micro, né, quanto para o mundo macro. Tá? Então, o micro é quem? É o nosso mundinho lá dos átomos. Né? E o mundo macro é o nosso mundo aqui visto a olho nu, digamos assim. Tá? Então, para objetos macroscópicos, o impacto da energia quantizada passa completamente despercebido.
ela continua sendo quantizada, professor. Claro que continua, mas eu não consigo detectar, eu não consigo perceber. Agora, quando é lá para o átomo, aí sim faz toda a diferença. A gente consegue perceber, consegue medir e faz toda a diferença ela ser quantizada. Eu não posso desprezar, tá? Então, lá para o átomo, especificamente, eu tenho que estudar com muito cuidado a energia por ela ser quantizada. E aí alguém vai falar, mas professor, por que que lá no mundo microscópico a energia quantizada tem efeito, consegue ser percebida? Por conta das massas, né? A gente trabalha com massas muito pequenas, né? A gente trabalha com um elétron, por exemplo. Aí o elétron tem uma massa muito pequena. Eu não vou lembrar que a ordem de grandeza, se é 10 a menos 28, mas é massas de ordem de grandeza não tão diferentes da ordem de grandeza da constante de Planck. Portanto, o meu teor energético envolvido no mundo do átomo, ele vai ter que ser, ele vai ser perceptível, digamos assim, tá? Vai ser perceptível. Então esse é o resumo. Eu não sei se consegui te ajudar, se consegui entender, me avisa aí. De qualquer forma, deixa eu ver, tem lá aquele vídeo, tá? Que eu mostrei na aula de hoje, você acompanha. Eu vou estar postando mais outro, tá? Que é um vídeo de mais ou menos 6 minutos, que tem um cara explicando um pouco mais devagar, com muitas ilustrações, que pode ajudar também vocês todos a entenderem, beleza? Então, eu vou estar postando juntamente com a gravação da aula de hoje, falando bem sobre o surgimento mesmo, a teoria quântica, tá, gente? E aí, Angélica, ajudou? Mais alguma dúvida? Tu tem alguma dúvida específica? Tenho não. Mas aí, deu uma melhorada? Deu para entender? Mais ou menos, né? Professor, Fala aí. cada átomo ele vai emitir a radiação, né? Quando ele recebe a energia e libera. Mas Isso. essa radiação, essas partes, elas se sobrepõem para formar uma onda? Ou elas são individual de cada átomo? Deixa eu ver. Tá falando, por exemplo, você tá falando de sei lá, digamos que eu tenho tá falando de uma substância com uma substância, e aí tá falando como Vamos, se. Vai, me ajuda aí na tua pergunta, vamos vai. imaginar o micro-ondas, né? Que a gente tem em casa. Sim, É, que tem ondas ali, né? Que vão para o alimento ali, vão sim, é, agitar as moléculas de água e vai esquentar. sim, No sim. caso, ele está emitindo várias ondas de lugar diferente, né? Assim, ou é só uma onda só, contínua. No caso do micro-ondas é um pouco diferente, né? De uma substância aquecida, porque ele é com energia ali. Sim. Mas como seria acontecer aí? Seria só uma onda ou várias ondas de cada átomo? No caso, quando ele está emitindo, ou no caso, quando ele está incidindo? Porque é o Olha aí. seguinte, ó. Porque é o seguinte, por exemplo, ó, se você tem uma substância, né? Digamos que você tem um becker, deixa eu ver se vai ajudar. Você tem um becker lá no laboratório, tá? E aí aqui dentro você tem uma substância, né? Você tem um líquido lá dentro, tá? Tem um líquido lá dentro. E aí o que acontece? Eu posso pegar um laser, digamos assim, e apontar lá para minha substância, um feixe de luz, tá? Eu posso apontar. Então, o que acontece? Eu posso excitar, né, dependendo da minha energia, do meu laser, eu posso excitar alguns átomos aqui, né? Não todos, mas posso excitar alguns. E aí, quando eles vão para o estado, essa excitação vai fazer com que eles mudem de níveis energéticos, né? E aí, quando ele volta para o estado fundamental, ele tem que devolver essa diferença de energia, tá? Agora, eu não sei se eu entendi muito a questão da sobreposição das ondas. Eu não entendi muito isso. Não, não, esse exemplo aí é bom. Agora, é só mais ou menos isso. Eu queria saber, é só se essas ondas elas se sobrepõem, no caso, e elas se acumulam, tipo, carregam mais energia com isso, ou se seria cada átomo tá ali mandando seus pacotezinhos de energia e essas ondas vão ser individuais. Cada átomo vai ter uma onda, é uma onda só dele. Não, no geral, né? No geral, os átomos eles vão ter as ondas individuais, tá?
Porque, na verdade, as ondas só iriam se sobrepor. Essa pergunta é massa, cara. Essas ondas só iriam se sobrepor se a gente já tivesse lá um fenômeno de difração. Porque que fenômeno de difração é esse? Se tivesse, por exemplo, a gente conseguisse juntar essas ondas, elas conseguissem passar por um orifício que tivesse o mesmo comprimento de. O orifício tinha que ter o mesmo comprimento do comprimento das ondas, e aí elas iriam se juntar, né? Que aí a gente chama isso aqui de fenômeno de difração, que a gente vai ver mais na frente. Aí as ondas iriam ter sobreposição, tanto destrutiva quanto construtiva. Só que como elas acontecem, elas emitem, elas vão para o meio do espaço, né? A gente não tem difração aqui, então não tem como as ondas se juntarem, elas ficam individuais quando ele está emitindo. A gente não tem essa questão de junção de ondas, tá? Elas continuam individuais. Até porque o meu feixe de energia, ele vai excitar os átomos de maneira individual, né? A gente não, a gente não consegue excitar, né? Vai depender obviamente da energia, né? Mas no geral, a energia quando ela adentra no átomo em geral, ela vai ela vai interferir lá nos elétrons de maneira individual, né? E aí cada elétron vai ter o seu comportamento específico, né? E aí, por exemplo, uma energia, isso aqui, cara, é viagem demais. Por exemplo, um laser que tem uma energia, ele vai conseguir interagir com os elétrons lá do meu átomo. Só que ele interage com o elétron de valência de um jeito. Já com o elétron mais interno, a interação é de outro jeito. Esse outro jeito que eu falo é energia. As energias são diferentes. Então, as minhas ondas que serão emitidas, né, elas também são diferentes. Tá? Então, pode ser que um elétron emita uma luz verde, que tem uma energia. O outro vai emitir uma luz amarela, que tem outra energia. Então, os elétrons todos, eles não vão emitir a mesma energia. Vai depender do nível em que ele se encontra. Se ele estiver mais grudado com o núcleo, ele vai precisar de mais energia para poder ser arrancado. Então, a interação dele com a energia é diferente. Cara, não sei se você está entendendo, mas o esquema é Sim, mais ou menos sim. esse. Muito Entendeu? Mas massa. essa pergunta foi boa, cara. Mas acontece isso. Então, a interação da minha energia que vem de fora, seja de um aquecimento, ou sei lá, de um laser, de um micro-ondas, ou de uma descarga elétrica, a minha energia que vem de fora, ela vai interagir de maneira diferente com meus elétrons lá dentro da matéria. Porque os elétrons, eles têm comportamentos diferentes. Os elétrons dentro de um átomo têm comportamento diferente. Tá? Então tem isso aí. Então é bem individual, certo? Beleza. Certo, gente. Então, essa é a nossa primeira parte. Beleza? Que a gente falou aí da mecânica quântica, beleza? Do surgimento da mecânica quântica, dos o fenômeno da quantização, né? Como que acontecem as trocas energéticas. E aí, como o nosso tempo já. Vocês vão ter aula agora, gente, 8 horas de outra disciplina ou não? Não, não. Hoje é só essa aula mesmo pra gente. Então, eu vou só começar a fazer uma introdução aqui do nosso próximo conteúdo, tá? Que é o efeito fotoelétrico, tá? Eu não vou me estender muito, mas eu já vou começar aqui, só para a gente já, pelo menos, iniciar, né? Para a gente dar continuidade na quarta-feira. Então, o que que acontece? A teoria quântica, ela foi uma grande, ela provocou grande repercussão na época, né? E uma grande reviravolta na física em si, porque não adianta, gente. A física clássica, ela enxerga o mundo de uma maneira e a quântica de outra, tá? E aí, quando a gente traz aqui para nossa vida não, para o nosso estudo, a gente vai falar especificamente da energia, né? Você imaginar que um objeto troca energia com outro através de pacotes, ou seja, a minha troca energética não é uma coisa contínua, e sim através de pacotes, foi muito estranho na época. Foi uma suposição muito audaciosa, como tinha até no slide anterior que eu mostrei. E aí o próprio Planck, na época, ele não acreditava muito, ele queria, ele ajudou, né? O Planck, ele ajudou, ele desenvolveu aí a quântica, tá? Só que ele não queria que a física clássica morresse, porque ele era um fãzaço de Newton, né? Ele não queria, tipo, trazer uma nova física para derrubar a física antiga, né? A física newtoniana, que descreveu muito bem os objetos macroscópicos. Ele jamais queria isso. E aí ele lutou muito para que isso não acontecesse. No entanto, tem algumas biografias de Planck que falam que quando ele terminou todo o trabalho, ele, tipo, um dia exausto de trabalho, ele saiu lá em um parque, né, próximo à casa dele, junto com o filho dele, e ele falou, tipo, ele comentou, hoje eu descobri uma coisa
tão surpreendente como as descobertas de Newton na época. Tipo, coisa de uma magnitude espetacular. É porque a gente sabe, as descobertas de Newton foram geniais, assim, explicaram muita coisa. Basicamente tudo que tinha naquela época. E aí ele falou assim, hoje eu descobri uma coisa equivalente às descobertas de Newton, por exemplo, né? E aí, se a gente for trazer aqui para o nosso mundo microscópico, de fato, a teoria quântica foi uma descoberta magnífica mesmo, tá? Ela que ajuda, né, a explicar aí todos os comportamentos dos fenômenos microscópicos, né? E aí ela tem grande aplicação, né, na física, na química, na informática, em várias outras áreas aí, né? Então a quântica é espetacular mesmo. No entanto, assim que a teoria foi proposta, ela já não, como ela era uma suposição muito audaciosa e muito diferente de tudo que já tinha, ela precisava passar por provas, né? Por ser algo bem diferente. Aí uma teoria geralmente, pelo menos no nosso, o método científico em si, quando você desenvolve uma teoria, ela precisa explicar alguns fenômenos, né? Para a gente verificar a validade daquela teoria. Então a gente chama isso de prova científica, né? Essa teoria que você desenvolveu, né, que o cientista desenvolveu, ela precisa passar por alguma prova para mim poder verificar a, a fugiu a palavra, para mim poder verificar a questão da, não é veracidade, da credibilidade da teoria, por exemplo, né? Verificar se a teoria tem credibilidade, então ela precisava passar por provas. E aí o Einstein, né? Todo mundo não precisa nem falar, né? Albert Einstein, ele na época estava estudando o efeito fotoelétrico, tá? A questão do efeito fotoelétrico já era um campo de estudo bastante antigo, que os físicos também estavam tentando resolver, estavam tentando explicar, e não tinha explicação. Então, o efeito fotoelétrico ele é similar aos espectros atômicos. Era um fenômeno que existia, já existiam vários estudos, mas ainda não estava completamente desvendado, não estava completamente explicado. E aí, o que foi que Einstein fez? Ele pegou a teoria quântica de Planck, que tinha sido recentemente desenvolvida lá no começo dos anos 1900, e falou, beleza, eu vou estudar aqui o efeito fotoelétrico e vou usar a teoria de Planck aqui dentro do efeito fotoelétrico para tentar explicar as evidências experimentais que existiam na época. E aí vamos ver se funciona, tá? Só que antes disso, o que acontece? Precisamos entender o que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele é isso, ó. É um metal, né? Então, digamos que eu tenho um metal aqui, ó. Cadê o laser? Cadê a caneta? Aqui eu tenho uma superfície, eu tenho um metal. E aí o que acontece? Eu tenho uma fonte de radiação ultravioleta. Que fonte é essa? É um laser. Então eu estou pegando um laser e apontando para o metal. Deixa eu ver, eu acho que eu pulei um slide. Tá. Então eu estou apontando um laser para esse metal. E aí a energia proveniente desse laser vai fazer com que eu arranque os elétrons do metal. Então isso aqui é o efeito fotoelétrico. Então qual que é o conceito? O efeito fotoelétrico no caso, é a ejeção, ou seja, eu estou arrancando a ejeção de elétrons de um metal quando sua superfície é exposta à radiação ultravioleta. Tá? Então, eu pego um metal, aponto um laser. Se esse laser tiver energia suficiente, ele vai fazer os elétrons serem arrancados. Então, isso aqui é o efeito fotoelétrico. E aí, o que acontece? Já tinham, na época, bastantes evidências experimentais sobre o efeito fotoelétrico. No entanto, precisava de uma explicação teórica para aqueles fatos experimentais. Porque, geralmente, lá no experimento, o que acontece? Verificamos muitas vezes aspectos qualitativos, né? Você está lá no laboratório, vê uma reação lá, liberou um gás, ou borbulhou lá dentro do becker, então você está observando um efeito qualitativo. Você pode fazer algumas medidas também para verificar alguns efeitos quantitativos, e aí você precisa de uma teoria para explicar aqueles efeitos, né? E aí não tinha, na época, uma teoria que, na verdade, tinha teorias, mas não explicava satisfatoriamente as evidências experimentais, os fatos experimentais, não tinha. E aí o Einstein, ele foi o cara que explicou isso. E ele explicou como? Usando a teoria quântica de Planck. Então a teoria quântica de Planck, ela precisava passar pela primeira prova científica. E a primeira prova foi essa utilização do efeito fotoelétrico. E aí na próxima aula, nós iremos verificar como que a teoria de Planck foi usada aqui dentro do efeito fotoelétrico e se ela teve sucesso ou não, né? Na explicação, beleza? E todo esse estudo aqui foi feito por Einstein. Inclusive, é engraçado que o Einstein, né? Ele foi um físico aí, né? Lendário, magnífico e tal.
na época, se eu não estiver enganado, o único Nobel que ele ganhou foi nesse estudo aqui, tá? Então é engraçado, a gente sempre lembra de Einstein pela teoria da relatividade, todas aquelas outras teorias magníficas, mas um dos Nobel, se ele tiver ganhado só um, o um que ele ganhou foi justamente nesse efeito fotoelétrico na época, tá? Utilizando aí a questão da quântica. E aí muitas vezes as pessoas falam, ou tem nos livros, tipo a contribuição de Einstein para a quântica. Então, o Einstein, de fato, ele contribuiu para a quântica, mas não que ele desenvolveu a teoria quântica. Ele contribuiu como? Usando a teoria quântica como ferramenta para explicar um problema que tinha na época. E aí, o que acontece? Ele deu validade à teoria quântica, se realmente a teoria quântica tiver funcionado para explicar o efeito fotoelétrico. Então, ele foi um cara que ajudou, de certa forma, dando validade para aquela teoria que tinha sido assim proposta por Planck. Tá, gente? E aí, como eu falei, próxima aula nós vamos entender aí o efeito fotoelétrico, o que que é, né? Já tem um conceito, e vamos adentrar nesse fenômeno, né? Estudarmos o fenômeno e ver onde que a teoria quântica vai contribuir para explicar. Alguma dúvida, gente, dessa parte aqui? Não, não. Tá show. Beleza? Então é o seguinte, então, próxima quarta a gente continua aí, beleza, gente? Boa noite para todos e é isso aí, gente. Abraço. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.